meus amigos, hoje eu estou visitando uma empresa muito diferente. Ela se chama Level Up, que é uma empresa de games. Aqui ao meu lado, Glaucio Marques. Glaucio, primeiro um prazer ver a tua empresa e em ato contínuo quero dizer a você que eu adoro o ambiente da sua empresa. É muito diferente dos escritórios que a gente conhece, tradicionais, aquela coisa de tudo certinho. Aqui no escritório descolado, né? Descolado. Em primeiro lugar, vou falar aqui com você. Muito bom. E realmente é um ambiente descolado, um ambiente que traduz um pouco do ambiente de games, então tem que ser descolado. E ao mesmo tempo para acolher todos os gamers, né? Que os nossos colaboradores aqui também são gamers. Então precisa ter esse ambiente para que todos se sintam realmente muito à vontade em trabalhar com o nosso business, que é games. Conta um pouquinho pra gente o que é e como surgiu a Level Up. Bom, a Level Up é uma empresa que está aqui no Brasil há 20 anos, ela chegou em 2004, então ela foi a pioneira no Brasil a lançar jogos online, ela lançou o primeiro jogo online no Brasil, totalmente localizado, traduzido para o português. Esse jogo foi o Ragnarok, que está vivo até hoje. Ragnarok, me lembro bem. Exatamente. E ela veio de um grupo das Filipinas, um grupo de investimento das Filipinas, que abriu um escritório nas Filipinas, outro aqui no Brasil e outro na Índia. E até então a empresa começou a crescer, lançando e publicando jogos online. Naquela época, até 2005, 2004, a conexão na maioria dos lares era de escada. Olha só, né? Que evolução. E desde então a empresa vem se reinventando nesse mercado de games aqui no Brasil e hoje na Latinoamérica também. A gente tem escritórios no Brasil e no México que atende toda a região latino-americana. A gente sabe que as pessoas cada vez jogam mais, né? Porque o mundo está ficando muito estressante e a gente precisa buscar alguma coisa divertida. E o jogo é divertido, é diversão. E o que eu acho mais legal, você pega essas celebridades do mundo, todos estão jogando, né, Glaucio? Todos estão jogando e uma tendência dos games, né, até com essa questão da portabilidade. Você ter hoje o mercado de jogos de celular, hoje ele é mais de 50% do mercado de games. Então isso fez com que pessoas que até então não eram aquelas características de gamers, não eram os gamers, se tornassem gamers. Pela questão de o celular estar na mão, tem jogos lá casuais, tem todo tipo de jogo hoje no celular, é muito fácil. Você está no metrô para o seu trabalho, você joga, você está em casa, você joga. Então isso fez com que o universo gamer fosse muito ampliado. Eu tenho, por exemplo, até eu costumo dizer, minha mãe hoje ela tem 82 anos e ela joga. Porque ela está com o celular lá e para ela é muito fácil. Então é um exemplo. A comunidade gamer acabou se ampliando muito mais com essa questão da portabilidade também. Pois é. E adicionando alguma informação aqui, o Glaucio Marques ele é um grande palestrante sobre esse tema games. Já está em mercado há muitos anos. Glaucio, a gente sabe que a inteligência artificial está dominando o planeta, né? Tanto é que a própria Nvidia já passou aí a Apple e é a primeira empresa no ranking no mundo. E no negócio de games, a inteligência artificial está atuando fortemente também? Está atuando fortemente e é uma coisa interessante até de se falar, não só na própria experiência do jogador dentro do jogo, mas na experiência como um todo, né? O que eu posso dizer? No atendimento ao jogador, na segurança dentro do jogo, que é muito importante, né? Porque hoje você tem toda uma questão também dentro dos jogos que a gente quer que as pessoas se respeitem entre elas dentro do jogo. Então a gente utiliza a inteligência artificial para fazer com que a gente saiba se está tendo algum problema dentro do jogo, se está faltando respeito ou não. Então, não só para a diversão, quanto para a segurança. Cada vez mais sendo utilizada realmente. E nesse contexto aí, o que você aponta como uma grande inovação? Eu sei que vocês têm inovado muito nesse negócio. A Level Up é uma empresa que está inovando muito em games. Alguns pontos que você pode dizer assim, aqui em março a gente inovou? Sim. Bom, em primeiro lugar, até falar um pouquinho dessa questão de inovação no universo da Level Up. A Level Up, quando ela veio para o Brasil, ela era uma empresa
essencialmente de publicação de jogos. Hoje em dia, a gente tem um braço de publicação, mas a gente hoje tem todo o expertise local de games que a gente acaba prestando serviço para outras empresas de games que queiram vir para o Brasil, para o México, para a América Latina em geral, pelo expertise que a gente tem. Então a gente faz toda a parte, seja de pesquisa, localização do jogo, a infraestrutura se necessário, comunidades, influenciadores, até a venda, a distribuição e o atendimento ao consumidor. Então a gente, por essa questão desse expertise local, a gente conhece onde que os jogadores, o público gamer que está aqui. E uma das inovações que a gente fez, eu posso citar várias, mas uma que eu gosto sempre de falar, é que a gente criou uma plataforma de distribuição que conecta todo o portfólio de games que a gente tem no nosso braço de distribuição, que é o e-commerce, que é o Hype.games, conecta com empresas B2Bs, com aplicativos digitais, com apps digitais, programas de recompensa, marketplaces online, que queiram ter a audiência do público gamer. Então isso foi uma grande inovação, porque as empresas começaram a ter acesso a uma audiência que até então elas só tinham na internet através do site delas. E a gente começou a colocar em super apps, aplicativos digitais, em bancos digitais, programas de recompensa, como eu falei, e eles começaram a ter essa audiência. E para esses parceiros também é muito importante, porque eles têm audiência gamer lá dentro de seus aplicativos. Isso colocou o negócio num outro patamar. E fez um crescimento muito grande e fez com que empresas de fora também tenham interesse em estar com a gente para que a gente distribua os produtos deles nesses parceiros. Glaucio, vou te apertar um pouquinho. A gente sabe que alguns pais, né, eles são preocupados com as crianças ali de idade, vamos dizer assim, escolar. E eu queria saber como você vê esse contexto dos pais preocupados com os filhos que começam a jogar muito cedo e como a Level Up entra nesse processo educativo. Sem dúvida, eu acho que é uma pergunta super pertinente, porque tudo na vida eu acredito que a gente tem que ter um equilíbrio. Uma das coisas, a gente tem aqui uma área de compliance muito forte, que a gente regula todos os jogos de acordo com sua faixa etária, né, na questão de distribuição, de cadastro dos jogos e tudo mais. E tem, só para ter uma ideia, a gente até pela questão de compliance, LGPD e tudo mais, a gente não pode ter pessoas menores de 13 anos se cadastrando nas nossas plataformas. Certo, menores de 13 anos. Dos pais, e isso a gente segue super à risca. Né? Segue super à risca. Agora tem uma coisa que é muito importante aqui, que acho que extrapola até a questão de level up. Hoje tem muito dessas coisas, né? Meu filho joga há muito tempo, está lá dentro do computador, muito tempo jogando. Tem uma coisa que é muito reconfortante de ouvir. Eu já ouvi de certos pais que eles começaram a jogar com os filhos, jogos nossos mesmo, até como o que a gente publica, Ragnarok, por exemplo, e eles criavam uma identificação enorme com seus filhos jogando juntos. E começaram a partir daí falar a mesma língua do filho e conseguir trazer o filho para o lado deles também. Então isso é uma coisa muito importante. E tem uma outra coisa, até falando do Ragnarok, que vai completar 20 anos de Brasil agora, no segundo semestre, ele é um jogo que ele simula você criar uma comunidade no jogo. Então você não joga sozinho, você joga com seus amigos. Esse é um exemplo de uma coisa que o game também faz muito bem. Eu tive pessoas que eu conheci aqui ao longo desses 20 anos que falaram para mim, poxa, meus melhores amigos físicos reais eu fiz dentro de um jogo online, que foi um exemplo do Ragnarok. Então tem as duas coisas, tem a questão da lei que a gente segue à risca, né? E tem a questão também que eu acho que o jogo vem aí, uma grande parte, coisas que muitas pessoas não falam, para também ajudar as pessoas a interagirem num mundo cada vez mais frenético que a gente vive hoje. E principalmente, né, Glaucio, o mundo cada vez mais global, porque as pessoas, você pode jogar com um cara aqui no Brasil, com um cara da China, das Filipinas, ou seja, também uma integração global, né? Não, sem dúvida. Sem dúvida. No caso aqui que eu falei até do Ragnarok, é um jogo localizado, então você joga com o pessoal do Brasil, mas você tem jogos que você joga com o pessoal de todo lugar do mundo. Então isso é muito bom. Tem pessoas que chegam para mim e falam, eu aprendi inglês porque eu jogava com pessoas de outros lugares do mundo. Então tem esse lado também, que é muito importante. Bem, então, senhor, queria te perguntar o seguinte, quais são
qual o impacto dos games nos dispositivos móveis? Legal, os dispositivos móveis colocaram os games num outro patamar. Hoje em dia, já os jogos de celular, por exemplo, correspondem a mais de 50% do mercado de jogos. Então, eu posso até dizer dessa forma, eu acho que os dispositivos móveis democratizaram os jogos. Porque hoje você tem um alcance muito maior da população gamer, né, aos jogos, do que você tinha antes. Porque você tem jogos casuais, você tem pessoas que não eram consideradas gamers, que se tornaram gamers por causa dos dispositivos, né, como celulares, e se tornou jogar uma coisa muito mais fácil. Você acaba jogando quando você está no transporte público, você acaba jogando, às vezes, eu tenho um descanso aqui no meu trabalho de 15 minutos na hora do almoço, você acaba jogando. Então isso fez com que os jogos crescessem muito mais rápido, o acesso aos jogos a toda a população crescesse muito mais rápido. Eu acho que isso ainda é só o começo, tá? Tem muita coisa boa aí para vir. Glaucio, quero saber o seguinte, quais são as melhores práticas para garantir a inclusão e a diversidade nos jogos? Essa é uma excelente pergunta, né? Porque eu acredito muito que a questão dos jogos, né, das pessoas que estão lá jogando, é um reflexo das pessoas que estão fora dos jogos, né? É um reflexo da sociedade atual. E a gente, como empresa, tem um dever aqui de propagar essa questão da inclusão e diversidade. Eu falo até inclusão em primeiro lugar, antes da diversidade, porque a gente precisa educar as pessoas para elas receberem e entenderem e compreenderem a diversidade no todo. Então, o que eu posso falar de algumas melhores práticas que eu acredito que a gente faça aqui na Level Up? A primeira coisa, eu acho que isso tem que ser de dentro para fora. Então, a gente aqui trabalha essa questão da inclusão e diversidade, até muito antes disso ser um tema que estava em destaque, né, nas notícias, nas revistas, nos jornais. A gente já tem aqui uma política de inclusão e diversidade desde 2013, foi quando a gente começou a trabalhar isso, né? Então, de dentro para fora. A gente acredita muito nisso aqui dentro da empresa. E dentro dos jogos, a gente tem que educar as pessoas, né? Educar com políticas claras e, assim, não tem tolerância zero. Mas, se a gente vir políticas atitudes que não compram as nossas políticas de diversidade e inclusão, de respeito principalmente à diversidade, os jogadores são punidos, são banidos do jogo, e isso é tolerância zero. A gente tem que educar as pessoas e fazer com que elas respeitem essa diversidade. Não, senhor, a gente sabe que a lei de proteção de dados, né, e todo esse sigilo em cima dos dados das pessoas, isso aí tem e deve ser preservado, sem dúvida. Como vocês, que são uma empresa de game, as informações, teoricamente, são informações públicas, como vocês conseguem proteger o usuário? A gente tem aqui, a gente começou há 3 anos, desde que começou a surgir as questões de LGPD, a gente criou uma área de compliance, que hoje é muito forte aqui dentro, e a gente leva muito a sério a questão dos dados das pessoas, né? Até é uma questão que, poxa, a gente concorre no mercado, às vezes com várias empresas menores que não levam tão a sério, a gente tem que levar, tanto na questão não só de, e aí foi um compliance como um todo, não só de LGPD, mas quando a gente fala de crianças, que a gente não pode ter aqui crianças, né, menores de 13 anos fazendo cadastro com a gente e tudo mais, mas a questão dos dados. Então, a gente leva muito a sério, a gente tem softwares para isso, a gente tem pessoas dedicadas a isso, e a gente cumpre a risca a questão da legislação, mesmo que isso custe a gente, às vezes, a perder alguns clientes para a nossa concorrência, né, que isso acaba acontecendo. E no final é faturamento exato. Exato, mas a gente leva muito a sério. E junto com o compliance, além de LGPD, você tem todas as outras questões, por exemplo, anti-lavagem de dinheiro, a política para menores, tudo mais. Isso a gente leva muito a sério aqui, porque a gente acredita e sabe da nossa responsabilidade social, não só como uma empresa, mas o que a gente tem que trazer de fato de valor para a sociedade. Uma coisa que eu tenho percebido, que você naturalmente deve sentir isso aí, tem mais mulheres nos games, né? Porque eu me lembro, eu sou um pouquinho mais velho, que antes o negócio de games era um negócio meio masculino e tal. É fato isso, tem mais mulheres jogando, as mulheres
também se encantaram pelos games? É fato isso, e trazendo alguns dados aqui, alguns anos atrás eu posso falar, por exemplo, eu falei de jogos que a gente tem há 20 anos, como o Ragnarok, a gente tinha predominantemente, praticamente 85% público masculino e 15% feminino nesse jogo, né? Isso há 15 anos, mais ou menos, no começo. E hoje, eu fiquei muito feliz quando saiu uma pesquisa este ano aqui, falando que pela primeira vez as mulheres ultrapassaram ligeiramente o número de homens dentro dos mesmo? jogos. Isso eu estou falando de jogos gerais, né? Verdade. Então, isso é um indicador bastante positivo, mostrando que as mulheres, sim, são uma potência também dentro dos games. E como o iniciante, né, como iniciar corretamente no jogo? Se você fosse dar uma dica, né, eu queria ouvir de você 3 dicas para você dar para os gamers. Ou seja, pode ser comportamento, pode ser econômico, pode ser de escolha de games. Quais são aquelas 3 dicas, Glaucio, que os gamers precisam estar atentos? Acho que assim, a primeira delas gamers, dica para jogos, eu acho que o universo gamer é muito democrático. Então você tem jogos de tudo que é tipo. Agora, a primeira delas, segurança. Então, cuide da sua senha, não compartilhe, siga as questões de segurança que todos os jogos colocam lá, as regras. Tá? Certo. E não tem atalho, assim como na vida, não tem atalho. Você precisa crescer seu personagem, crescer suas features dentro dos games, passo a passo. Tem muita gente que utiliza alguns atalhos, né? Hackers, bots, isso daí é extremamente proibido. E como eu falo, uma hora, como assim na vida real, a casa cai, não tem atalho. Né? Então, essa foi a segunda dica. E a terceira, tenha respeito dentro dos jogos. Hoje em dia é muito natural, não só nos jogos, mas como na internet em geral, as pessoas acham que estão atrás do teclado e viram corajosas da noite para o dia. Cara, o mundo que está lá reflete o mundo que está aqui. Então, tenha respeito com as pessoas, respeite-as, trate com respeito, como eu disse, ajude as pessoas dentro dos jogos como você ajudaria na vida real, na vida física, né? Não só no mundo online. Eu acho que isso é fundamental. Bem, vou te fazer agora as 2 últimas perguntas. E a primeira é ali na lata. Metaverso acabou? Metaverso, olha, eu vou te dizer que foi uma moda. Ele não acabou, mas ele está muito mais nichado do que no começo, que tudo era metaverso. Hoje já não. Hoje você tem alguns nichos que o metaverso funciona muito bem. Mas aquele negócio de falar, na minha percepção, na minha opinião, metaverso é a nova realidade, isso eu acho que ficou longe. Agora eu quero que você me diga o seguinte, o que você pensa e como você vê os próximos 20 anos de games da Lenovo? Bacana. Poxa, é uma pergunta bastante difícil, né? Porque é difícil hoje em dia. O que você está enxergando da frente? Do jeito que está, né? Você até traçar o próximo ano, quanto mais os 20 anos. O que eu posso dizer? A Level Up é uma empresa que ela tem reinvenção como um dos seus valores inegociáveis, né? Então a gente vem se reinventando. Hoje, como eu disse, a gente não é uma empresa só publicadora, a gente presta serviço para todo o ecossistema de games, além da parte de distribuição. E um outro sinal de reinvenção, que talvez isso possa ditar alguns próximos passos da empresa, é a questão que a gente acabou, pelas reinvenções, extrapolando até o universo só de games. Hoje eu tenho clientes que são empresas de tecnologia, na qual a gente presta alguns serviços, porque são serviços extremamente especializados, porque o público gamer ele é muito exigente. Então eu preciso ter pessoas extremamente especializadas que conhecem, que saibam falar a linguagem do público gamer. Um exemplo disso, por exemplo, até o atendimento ao consumidor. Não adianta eu ter um atendimento generalista, eu preciso ter pessoas que falam a linguagem daquele consumidor, né? Daquele cliente, daquele jogador, conheçam do jogo. E isso requer muito treinamento, muito investimento. Se eu tiver, por exemplo, minha equipe que eu tenho um turnover alto, cara, todo esse meu investimento em treinamento e preparação das pessoas vai por água abaixo. Então eu acabei atraindo outras empresas de setores de tecnologia para prestar serviços como esse, do atendimento. A nossa questão de distribuição, a plataforma que a gente criou, que entrega não só os games, mas produtos digitais, em marketplaces, super apps, programas de recompensa também. Eu acabei atraindo outras empresas que têm produtos digitais que queiram estar em contato com toda essa audiência desses super apps. Tem super app, tem mais de 60 milhões
base de usuários, né, que acessam o seu app todos os dias. Então eu consegui colocar produtos digitais lá dentro e ter acesso a essa base com esse serviço que a gente fez. E eu estou falando isso porque talvez isso norteie um pouco os próximos anos também da Level Up, né? Core Business Games, mas a gente acaba tendo alguns serviços que são afins e a gente consegue expandir a nossa atuação de negócio. E o mercado de games, poxa, esse mercado, eu acho que o desenvolvimento dele, assim, é enorme. Eu acho que a gente vai ter cada vez mais pessoas gamers, já temos hoje, mas de idades distintas. O gamer não vai ser só aquela pessoa que às vezes é estereotipada, que é o garoto, que é o jovem. Não, a gente vai ter gamers de todas as faixas etárias, já está tendo isso, mas ainda mais. Então esse mercado tende a crescer por um outro lado bastante pulverizado. A gente vai ter aí games não só para diversão, como já tem hoje, games para educação, gamificação nas empresas, a gente trabalha isso aqui também. Gamificação, né? Nas empresas. Como incentivo, como outras coisas também, games educativos. Então eu acho que esse mercado vai crescer e vai ficar muito maior do que apenas a diversão. É dessa forma que a gente vê o mercado. Muito interessante. Glaucio, as pessoas já falam, comentam muito, muita gente já enxerga uma possibilidade dos games nos Jogos Olímpicos. Talvez não nesse de Paris, né? Mas talvez no próximo ciclo olímpico. O que você pensa sobre isso? Olha, eu acho que os games, principalmente no cenário competitivo, né, de esportes, têm evoluído muito. E as equipes são, se você visse o tamanho do grau de profissionalismo das equipes, é uma coisa de realmente de dar gosto de você ver, porque as pessoas, os times têm que treinar, ficam concentrados, tem coach, tem psicólogos, tem toda uma infraestrutura para isso, né? Então eles são extremamente profissionais. O que eu posso dizer aqui? Eu posso dizer que isso não é um joguinho, isso é um jogo realmente competitivo que requer muito treinamento, dedicação, estratégia e investimento. Então, respondendo a sua pergunta, 2028, games na Olimpíada. Olha, legal. Bem, eu conversei aqui com o craque Glaucio Marques, que é o head da Level Up para a América Latina. E se você quiser saber mais sobre a empresa e sobre games, você vai precisar consultar lá a revista Companhia de Negócios do mês de agosto. Está tudo lá. Essa entrevista e muito mais informações. Glaucio, obrigado pelo seu carinho. Eu que agradeço. E uma honra estar nessa empresa diferenciada. Eu já conhecia, mas pode ter certeza que eu saio daqui muito mais enriquecido de informações sobre game. E parabéns. Foi um prazer. Uma belíssima empresa. Foi um prazer. Obrigado.